A graça e a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Por favor, pegue a sua Bíblia para abri-la no Salmo de número 100. Salmo de número 100 é aonde iremos meditar nessa noite na palavra do Senhor, depois de adorarmos e louvarmos a Ele com esses cânticos, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa vida. Agradecemos a Deus essa oportunidade preciosa de termos essa liberdade de adorar a Ele. Amém? O tema de hoje é agradecimento, adoração e celebração. O Salmo 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrais pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Querido e amado Pai, nós te louvamos por esta rica oportunidade, te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, reunido nesta noite, tanto online como presente, Senhor. Te agradecemos por estas vidas e te pedimos que venha nos falar, meu Pai, edificando, consolando, exortando, que esta palavra glorifique o teu nome, edifique a igreja e fortaleça e salve vidas. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, dai-nos uma boa palavra para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meu irmão, minha irmã. Muito bem, então, agradecimento, adoração e celebração. Por que agradecimento? Porque estamos chegando no final de mais um ano. Estamos aí saindo de uma pandemia, saindo de marcha lenta, mas graças a Deus, por mais lento que o carro da vida andou esse ano, ele foi para frente, com a graça e com a ajuda de Deus. Alguns, que nem eu e outros que estão aqui, andamos no empurrão, mas andamos, Deus teve que dar uns empurrão assim, o carro velho pegar, mas está aí andando, está aí seguindo, e nós damos graças a Deus por todas as providências, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Irmãos, quando nós lemos o Salmo de número 100, meus irmãos e irmãs, nós aprendemos uma coisa logo de início no Salmo. Logo de início. Qual é uma das coisas que vem assim, bate nos olhos quem para meditar e ler nesse Salmo? Sabe qual é? Que a consequência imediata da verdadeira adoração é a celebração. Não tem como você adorar a Deus e não manifestar isso através da celebração, da gratidão, do louvor, da glorificação a Deus e de um coração alegre. Este Salmo de número 100, ele era cantado quando os peregrinos se dirigiam para Jerusalém para comemorar as festas que Moisés havia estabelecido, as quais estão escritas lá em Levítico, capítulo 3. Eles cantavam quando ia para a Páscoa, para o Pentecoste, para a festa das cabanas, Eles iam a Jerusalém louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Então, a consequência imediata da adoração é a celebração. Devemos entender que culto não é só adoração, mas também celebração. Culto é também alegria. Culto também é glorificação a Deus. O salmista nos ensina que ao entrar no templo, deveríamos entrar para adorar, celebrar e sair para servir. Veja, entrar no templo com um coração de adorador, celebrar a presença de Deus na hora do culto e sair para servir. Isso quer dizer que o coração de um verdadeiro adorador, ele se manifesta tanto em direção a Deus,
como em serviço a favor do próximo. Então, no versículo 1 e 2, o salmista Davi, ele nos diz qual é a disposição que nós deveríamos ter no culto, quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós estamos na presença de Deus. Veja, a primeira coisa que deveria ser feita, deveríamos entrar diante de Deus com júbilo. Ele diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor. Isso quer dizer que quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós jamais deveríamos nos apresentar com cara de velório. Jamais. Deveríamos sempre buscar estar alegre na presença do Senhor. Por quê? Porque essa atitude de celebração, de júbilo, ela demonstra uma profunda comunhão com Deus. É impossível você ter comunhão com Deus e não ter alegria, não ter um coração alegre, não ter um coração cheio de júbilo. Uma das consequências da comunhão com Deus é o júbilo. No verso 2, ele diz que essa adoração jubilosa, celebrativa, de adoração, ela deveria ser de maneira voluntária, jamais obrigada, mas de maneira voluntariosa. Ele fala isso no verso 2, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Ou seja, entrar diante de Deus de maneira voluntariosa. Na visão do salmista, o culto deveria ser espontâneo, com alegria, nada forçado, porém de todo o coração. A Bíblia está cheia de exortação em falar e dizer que Deus, ele se agrada do sacrifício voluntarioso, da oferta voluntariosa, do cântico voluntarioso, ou seja, daquilo que é feito para o louvor e a glória dele, mas de todo o coração, não forçado, não obrigado. Não, Deus não quer ser adorado assim. Deus quer que nós nos apresentemos diante dele com júbilo, com alegria e com um coração voluntarioso. Essa deve ser a disposição de todo cristão, de todo adorador, de todo aquele que conhece a Deus na presença do Senhor. Veja, na visão do salmista, devemos servir a Deus da seguinte forma, verso 2, com alegria. Primeira coisa, ele diz assim, servir ao Senhor com, é o que está aí no Salmo, com alegria. Irmãos, a alegria é o sinal exterior do que está acontecendo dentro de nós. Quando alguém está alegre, quando alguém está sorridente, brincalhão, contente, é algo que já está acontecendo dentro da pessoa. Ela está apenas jogando para fora aquilo que já está no seu coração. Se uma alma está cheia de Deus, se uma alma está cheia da comunhão com Deus, isso vai transbordar em alegria, em louvor, em exaltação. Ele diz no verso 4 que além da alegria, nós devemos servir a Deus com ações de graças. Ele diz assim, entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. E ele conclui o verso dizendo, bendizei o nome do Senhor. Então, como é que eu devo entrar na casa de Deus? Com ação de graça. Por quê? Porque Deus tem providenciado o beber, o comer, o vestir, o viver, o trabalhar, o andar, o se mover. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado a sua divina providência e a sua bendita graça. Deus tem cuidado dos nossos ente querido, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. A providência de Deus estará aí. Então o salmista diz, entrai pelas portas dele com gratidão. Ele estava dizendo para os peregrinos,
Quando vocês chegarem lá no Monte Sião, quando vocês entrarem no templo, entrem com gratidão, agradeçam a Deus por ter chegado, agradeçam a Deus porque Ele guardou vocês no caminho, agradeçam a Deus porque Ele abençoou a peregrinação de vocês. Então, entrem na presença de Deus com alegria, com gratidão. E aí ele diz, e quando estiverem lá no átrio, lá dentro do templo, aí ele diz assim, louve e bendiga o nome do Senhor. Verso 4. Então, essa é a atitude. A primeira é a alegria. A segunda é ações de graças. O apóstolo Paulo, quando fala de ações de graças, ele nos ensina que tudo na vida do cristão deve ser feito com ação de graça. Você já leu isso? Isso está em Colossenses capítulo 3, verso 17. Se você ver aí na sua Bíblia, Paulo vai dizer o seguinte, ó. E quanto fizerdes, ou tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A Bíblia está dizendo aqui que tudo que a gente faz, a gente deve fazer em gratidão e ser agradecido a Deus. Ter um coração agradecido. Ter motivo para agradecer a Deus. Se você parar, faça esse teste, né? Uma hora que você estiver em casa tranquilo assim, sem ninguém em casa, né? Aquele momento raro momento, né? Que alguns têm, né? Aquele momento que a casa fica silenciosa assim. Para 10 minutos e faz uma reflexão de tudo que Deus fez na tua vida, do início do ano até o final do ano. Busca trazer na memória essas imagens, né? Algumas orações que você fez. Você vai perceber que você fez pedidos a Deus e Deus te atendeu e você nem se lembrou que Ele atendeu e a bênção já chegou, você já usou, já recebeu outra e não se lembrou da primeira. Pode ficar certo que vai acontecer isso com você. Por quê? Porque Paulo diz que Deus, Ele gosta de abençoar além do que pedimos. Além do que pedimos. Olha, quanta gente no início do ano, saindo da pandemia, meu Deus, estou sem emprego. E agora está reclamando porque está cansado de trabalhar. Não é assim o ser humano? Né? Ai, estou tão cansado do meu trabalho. Mas tu não pediu, criatura, no início do ano um trabalho? Deus te deu. Deus te deu. E você está aí no fim do ano, abençoado, cansado de trabalhar. E tudo isso nós devemos agradecer a Deus. É melhor estar cansado de trabalhar do que cansado de não trabalhar. Então o salmista está dizendo, e Paulo está dizendo, olha, e tudo que vocês fizerem por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E o salmista ele vai aqui detalhando como deve ser a nossa presença diante de Deus. Uma coisa todos nós devemos entender é que servir e adorar a Deus é uma honra, um privilégio que Ele nos concede. E nós, meros mortais e pecadores, não temos nenhum mérito para nos gloriar disso, a não ser agradecer a Deus. Servir a Deus é um privilégio que Ele nos dá. Quantas pessoas não queriam ter a liberdade que eu e você está tendo nessa noite de louvar e bendizer o nome do Senhor? Quantas pessoas não gostariam de estar numa casa de oração, sentado num banco confortável, né, com ar-condicionado, né, com um músico brilhante tocando para nós só companheiros, né? Porque músico bom é assim, né? Ele toca e nós que não sabe cantar, vai atrás, não é assim? É feito eu vou cantando lá, e vamos embora, e glória a Deus, aleluia, e o negócio vai saindo e Deus vai recebendo pela graça dele. Mas não é assim?
né? Abençoado, nós somos abençoados. A gente chega na igreja, tem água, a gente chega na igreja, tem banheiro, né? Tem lugar para sentar, tem lugar para conversar, tem instrumento para tocar, tem banco para sentar, tem irmão para conversar. Irmão, tem lugar que gente nesse momento está congregando dentro de cemitério. Tem lugar no mundo que tem cristãos essa hora que está congregando numa caverna escondida ali, cantando baixinho para ninguém ouvir. Porque está debaixo de perseguição, está debaixo de tribulação, está sofrendo. Gente que não tem uma Bíblia para ler. Gente que sentaria aqui a noite todinha, Fabinho. Ó, sentaria, tu tocaria a noite todinha e de manhã o cabo ainda olhar para tu e dizer assim: irmão Fábio, dá para tocar um pouquinho mais? Porque não tem esse privilégio. Não tem essa graça. Lugar de gente que gostaria de sentar numa igreja como a nossa para ouvir uma pregação, um estudo, uma palestra, uma meditação. E não tem. E nós temos em abundância. E por termos em abundância, é justamente por isso que não devemos relaxar. Devemos agradecer a Deus, e muito, porque Ele tem nos dado além do que merecemos. Por isso que o salmista diz: olha, quando você entrar para servir a Deus, entre com alegria, abra sua boca em ações de graças, agradeça a Ele por palavra, por obras, por tudo que Ele tem feito. Aí Ele vai dar as razões porque eu devo me apresentar diante de Deus com júbilo, de maneira voluntariosa, com alegria e com ações de graças. Por que eu tenho que me apresentar a Deus desta forma? Por que será? Por que devemos adorar a Deus com celebração? Aí ele vai para o verso 3 ao 5. Veja aí, nós estamos mastigando aqui os versículos. A primeira razão que ele me dá para eu jubilar, para eu glorificar, para eu exaltar, para eu glorificar a Deus, é porque Ele é Deus. Verso 3, olha o que ele diz assim, ó: sabei que o Senhor é Deus. Então nós não temos um Senhor humano, nós não temos um Senhor angelical, nós não temos um Senhor que é de pedra, barro, ferro, chumbo, ouro. Não, o nosso Senhor não é a imagem de escultura, mas o nosso Senhor, aquele que é o nosso dono, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou. Ele não é um imperador humano, ele não é um presidente humano, ele não é um ditador humano, mas ele é Deus. Deus, somos propriedade de Deus. Pertencemos ao próprio Deus, somos dele, e ele é nosso, graças a Deus. Só isso já seria o argumento suficiente para servirmos a Deus e adorá-lo. Não servimos a algo, mas sim a um Deus verdadeiro e real, irmãos. É esse Deus que nós servimos. Em outro salmo, o salmista vai dizer assim, ó: porque os deuses das nações não passam de ídolos mortos. Aí ele diz assim, ó: tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, mas o nosso Deus, ora diga Israel, é o Deus vivo, aleluia, que tem olho e vê, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem mão e age, tem pé e vem ao nosso encontro, aleluia. Ele é o Deus vivo. Nós não servimos a um ídolo morto, que a gente está lá orando, ele não mexe, ele não bate a pestana, ele não move um dedo, não. O nosso Deus é o Deus vivo, aleluia. É aquele que nos abraça, é aquele que nos afaga, é aquele que passa a mão na nossa cabeça. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Deus é homem? Não, meu querido, pelo amor de Deus. Olha, isso aí é infantilidade espiritual. Eu estou dizendo para você que Deus, Ele é um ser real. Ele é o Deus vivo, aleluia. E que Ele existe, que Ele é verdadeiro. Que Ele é Pai, que Ele é graça, que Ele é misericordioso, que Ele é bom, aleluia.
Nós não merecíamos estar hoje nem aqui, chegar até aqui, irmãos. Mas Paulo diz, nele vivemos, existimos e nos movemos. Então, primeiro motivo para adorarmos a Deus é porque Ele é Deus. Agora você prestou atenção no Salmo? Ele é Deus, mas não tem nenhuma ordem dizendo aqui claramente, Zezinho, pastor Rivaldo, Fabinho, vocês têm obrigação de me servir. Se não servir, eu vou meter um raio na cabeça de vocês. Não tem isso em lugar nenhum na Bíblia. Você não vai encontrar isso. Sabe por quê? Porque Deus quer ser louvado e adorado voluntariamente, de todo o coração, com alegria, com um coração agradecido a Ele. Deus não quer adoração forçada. Não, Deus quer que nós abramos o nosso coração para Ele. Aí no verso 3 ele dá a segunda razão para adorar esse Deus com júbilo, para adorar esse Deus voluntariamente, para adorar esse Deus com celebração e com ações de graça. No verso 3 ele diz assim, ó, além dele ser Deus, a segunda razão é porque Ele nos criou. Olha aí o verso 3, ó. Foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Foi Ele quem nos fez. E como foi que Ele nos fez, irmão? Como foi que Ele nos fez, igreja, irmãs? Como foi? Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou-se, ó Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Quem é esta alma vivente? É um ser que tem a imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou, a sua imagem e semelhança. Nem os anjos foram criados dessa forma. Nenhuma outra criatura tem a impressão digital de Deus tão nítida, imprimida no corpo, na alma e no espírito do que o ser humano. A Bíblia diz, irmão, você sabia que você foi criado um pouquinho só menor do que os anjos? Está lá no Salmo 8. Pouco menor do que os anjos o criaste, de glória e honra os coroaste. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, Deus nos fez um pouquinho menor do que os anjos, e nos coroou de honra e de glória. A honra e a glória de quem? De Jesus, que reposa sobre nós. Então nós somos criatura dele. Ele nos criou motivado com certeza por seu amor. De tudo que foi criado, o homem é o único ser capaz de corresponder em toda a plenitude esse amor de Deus. Um cachorro sabe que o Criador existe, mas não ama a Deus como um ser humano ama. Deus não deu essa capacidade a ele. Agora o ser humano tem toda a capacidade para corresponder a esse amor, de amar a Deus. Por isso que Jesus disse que os 2 grandes mandamentos que sustentam toda a lei, toda a base da Bíblia é qual? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É isso que ele quis dizer. E Deus nunca daria um mandamento desse se o ser humano não tivesse condições de cumprir. Se Deus mandou, é porque Deus dá as condições do ser humano cumprir. Então devemos adorar Ele, primeiro porque Ele é Deus, segundo porque Ele nos criou. Aí vem outra coisa também no verso 3, porque pertencemos a Ele e somos o seu povo. Olha quanto motivo. Primeiro porque Ele é Deus. Mas Ele é Deus de quem? Ele é Deus de quem? Ele é o Deus do Fábio. Ele é o Deus da Márcia. Ele é o Deus da Magda. Ele é o Deus do Nilton. Ele é o Deus do Rivaldo. Quem é Rivaldo? Quem é Magda? Quem é o Nilton? Pecadores, que mereciam o quê? A morte. Mas Ele deu a esses pecadores o quê? Por amor? A vida eterna. Aleluia. Então nós servimos a um Deus legal, um Deus bom demais, irmão.
Um Deus que tinha motivo para estar lá no trono, sentado assim, ó, só mandando raio, ó. Eita, agora é Rivaldo. Ei, vou pegar. Pum, pronto, sumiu. Já era, é pó, pecador miserável. Pum, mais um pecador que sumiu. Não, ao invés dele estar mandando raio na nossa cabeça, ao invés dele estar dando chicotada, chibatada, sabe o que ele está fazendo? Ele a cada dia, ele envia graça, misericórdia sobre misericórdia, amor sobre amor, compaixão sobre compaixão. Cada dia que o sol nasce, a misericórdia dele nasce sobre a nossa vida. Tem Deus melhor do que esse, irmão? Tem Deus melhor do que esse, irmão? Não tem. Ele podia ter criado a gente e ter dado um grito lá do céu, ó, se virem aí embaixo. Não. Mas todo dia ele faz com que a chuva caia sobre bons e ruins, sobre justos e injustos. Todo dia o sol se levanta sobre justos e injustos. Todo dia. Todo dia ele está abençoando as suas criaturas. Então ele nos criou, porque dele somos o seu povo. Aí Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 9 e 10, ele diz assim, olha como é que ele começa o versículo, ele diz assim, ó, somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Ele diz aí, o salmista, aí ele diz assim, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A misericórdia dele veio ao encontro de nós e nos alcançou. Então, nós pertencemos a ele e somos o seu povo. Aí um quarto motivo, vou lhe dar pelo menos 5 motivos para você ir para casa de pacote cheio. Chegar no final do ano, você dizer, eu não tenho motivo para agradecer a Deus. Não, você lembra, pastor Rivaldo me deu 5 motivos. Você não vai escapar, não. Aí ele diz aqui, ele continua dizendo, além dele ser criador, Deus, sermos o seu povo, ele também diz o salmista que nós somos protegidos por ele. Veja aí no salmo, ó, somos ovelhas do seu pasto. E como é que se chama o nosso pastor? Jesus Cristo. Qual é a primeira qualidade desse pastor? Você lembra? Ele é o bom pastor. Ele disse assim, eu sou o bom pastor. Peraí, mas por que tu é o bom pastor? Me prova. Não, Jesus, tu tem que me provar que tu é o bom pastor. Aí ele diz assim, eu sou o bom pastor porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quer prova maior do que essa? Ele nem disse, ó, porque eu te dou um carro, porque eu te dou uma casa, porque eu te dou um caba bonito para casar, uma menina bonita para tu casar. Ele não disse nada disso. Ele disse, porque eu dou a minha vida. O mais precioso que ele tinha, ele deu. E olha para cá, irmão. Olha para cá, irmã. Não foi vida de ser humano. Não foi a vida de um anjo. Foi a vida de Deus. Deus que não pode morrer, Deus que é eterno, que a Bíblia diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus, Deus que não está sujeito à morte, Deus se fez homem para poder provar a morte, para dar a vida para nós. Aleluia. Irmãos, isso é tremendo, é grande demais. É grande demais, como é que Deus se sujeita a vir num planeta desse, manchado pelo pecado, para dar vida por miseráveis pecadores. Então, foi esse Deus, somos dele, somos protegidos por ele. Veja a força da frase. Não somos ovelhas desgarradas, sem abrigo e proteção. Temos um bom pastor. Isso significa que nele há alimento, direção, graça, consolação e bênçãos para a nossa vida. Você quer saber como é que ele pastoreia?
Leia o Salmo 23. Lá está como ele pastoreia. Então, irmãos, nós somos dele. Amém? O Salmo 23 também diz isso. E por último, porque somos alvos da sua bondade e fidelidade. Você, eu, nós somos alvos da bondade e da fidelidade de Deus. O Salmo 100, verso 5 diz assim, ó: a bondade de Deus nos motiva a louvar e celebrar o seu nome. Esse é o conteúdo do Salmo. Mas aí o salmista diz assim, ó: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Esse Deus que eu estou pregando hoje aqui para você, falando dele, ele é o mesmo Deus do meu avô, pai da minha mãe. O meu avô provou da fidelidade de Deus. A minha mãe prova da fidelidade de Deus até hoje. Eu provo da felicidade de Deus há 59 anos. Porque os médicos, se fosse pelos médicos, eu já tinha morrido. Primeira sentença que me deram foi que eu não passaria dos 15, eu passei. Depois, como os irmãos sabem, 2002, pastor Zé me viu em cima de uma cama, só o cadáver. Vai morrer, eita, não passa, eita, o Rivaldão, olha, vai para a cidade de pé junto, não vai escapar não. Tem jeito, falaram para minha esposa, vai comprar o caixão para vir buscar o corpo. Aí, né, os pastores oraram, Deus ouviu, Deus ouviu de misericórdia, prorrogou um pouquinho mais. No dia que me deram alta lá, 45 dias do UTI, eu não aguentava andar, a médica chegou e falou assim: seu Rivaldo, parabéns, Deus deve gostar muito do senhor, o senhor vai viver, mas vai ter mais vida, como tinha antigamente não vai andar mais, vai falar com muita dificuldade. Ela precisava estar aqui nesse culto para ver. Tem hora que dá vontade de dar até uma sapateada santa na igreja, né? Sapatinho de fogo, de alegria. Aí, irmão, quem é que frustra essas más notícias, né, que chega para nós? Que o inimigo joga assim como uma bomba, né? Pá, para ver se a gente vai abater a gente, né? Eu me lembro a médica lá falando comigo, me dando um monte de má notícia, e eu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em vez de pasto guia mansa. E ela: o senhor está me ouvindo, seu Rivaldo, que eu estou falando? Eu digo: estou ouvindo, estou ouvindo, mas estou orando. Saí lá na cadeira de roda, estou aqui falando com você, irmão. Irmã, porque Deus é bom. A sua fidelidade dura para sempre. Aí o salmista diz: rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, verso 1. E o Salmo 135, verso 3, para fechar, diz assim: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque isso é agradável. Amém, meu irmão? Minha irmã. Então, nesse final de ano aí, quando tu tiver um tempo, senta, lê o Salmo 23, lê o Salmo 100, pega um salmo, vai ler, vai meditar nas grandezas de Deus, vai agradecer. Se você não alcançou tudo que você pediu a Deus, ó, faz aí uma retrospectiva, não vai nem naquela da rede de esgoto, não vai na retrospectiva da rede de esgoto, não. Senta, você mesmo senta, abra a Bíblia, lê um salmo, começa a meditar e você vai ver, ó, vai acontecer com você um velho hino dobrado que canta assim, ó: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Alegria, irmãos, alegria diante do Senhor, viu? Alegria.
Vamos ficar em pé? Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Deus é maravilhoso. Eu sei que não tem nenhuma coincidência o fato de eu ter presenciado aquilo que o pastor Rivaldo falou a seu próprio respeito. Eu vi, com certeza, o pastor Rivaldo morto. E a gente sabe que naquele momento eu já tinha ouvido isso de Deus lá em Curunilau e no Chile. Deus falando comigo no meio da guerra civil, no tempo do Pinochet, numa noite de tiros, de muitas pedras, a luz, a cidade toda às escuras. E eu perguntei para o Senhor: o Senhor vai me deixar morrer aqui mesmo, longe da minha esposa e meus filhos? O Senhor disse: aprenda de uma vez por todas, todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. E isso veio na minha mente na hora que eu vi o pastor Rivaldo naquela situação. E eu, ao lado da esposa dele, eu vi que o Espírito de Deus mantinha a chama da nossa fé acesa.
E aí? Olha, gente, eu conheço o pastor Rivaldo desde o dia que ele pisou na Vila Maria, na rua Margarino Torres 771. Eu conheço ele. E eu sabia que ele tinha muita coisa para fazer ainda. E sem me derrar, depois daquilo que aconteceu, vocês acreditam que ele fez muito mais pelo reino do que ele tinha feito antes? Ele fez muito mais. Depois daquela sentença médica, sentença da medicina, a gente sabe que a última palavra é de Deus. E quantos dos que estão cultuando nessa noite sabem disso? Eu, no mínimo, Deus me ressuscitou 3 vezes. Eu tenho que entender que tudo que Deus faz por nós é porque nós temos que desenvolver a nossa salvação e temos que cumprir missão. São 2 frentes que a gente tem que desenvolver. Então a gente tem que agradecer, porque todos os dias, como diz o Salmo 139, quando acordo ainda estou contigo. O salmista está dizendo isso porque ele sabia do consciente coletivo de Israel que tinha medo do dia seguinte, do after, como é que é? Day after, que é o dia seguinte, por causa da morte dos primogênitos lá no Egito. Mas Deus nos levanta todos os dias e diz assim: caminha, caminha. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Todos, indistintamente, que estão cultuando nessa noite, receberam neste ano, estão faltando aí 12 dias, 365 menos 12, 353. 353 dias nesse ano você ouviu de Deus: levanta, caminha. Olha o caminho aí. Não é fácil, porque não foi fácil para mim. Jesus diz: eu nunca enganei vocês. Eu nunca enganei vocês. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos demonstrar a nossa gratidão agora. Levantar as nossas mãos. O Salmo 100 nos leva para isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a bondade do Senhor estende-se de geração em geração. Levante sua mão onde está, seja agradecido. Gratidão, agradecimento, celebração. Grande Deus, muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado em 2022, teríamos sido engolidos pelos inimigos, mas o Senhor, com mão forte e poderosa, nos manteve ilesos, livres. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus. Ah, sim, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela provisão financeira, pela provisão alimentícia, mas acima de tudo pela provisão espiritual.
Muito obrigado por tudo. Glória, honra, louvor ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que cumpriu com fidelidade o que prometeu na grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, graças a Deus. Cante conosco: te amo, ó Deus. Glória a Deus. Todos podem se assentar. Nós vamos para o nosso momento de oração.